Fala pessoal, então dando continuidade aí nos nossos vídeos, hoje eu quero conversar com vocês sobre a diferença entre as células eucariontes com as procariontes, mais representadas aqui pelas bactérias, né, e os vírus, né, porque isso é extremamente importante para a gente entender como que o sistema imune reconhece esses elementos como estranhos. Por exemplo, se a gente pegar uma célula eucarionte, pode ser de um fungo, de um protozoário, uma célula humana, a gente vai observar que ela possui membranas celulares dentro da célula, membranas celulares que individualizam o conteúdo, né? A mais famosa delas é o envoltório nuclear, que envolve ali o DNA. Nas bactérias, que são procariontes, a gente não vê essas membranas celulares internas, então o DNA está solto ali no citoplasma. Já os vírus, né, eles são uma estrutura proteica rígida, e aí dentro dessa estrutura proteica rígida, chamada de capsídeo, a gente tem o material genético, pode ser DNA ou RNA, nunca ali os dois juntos. Então, quando a gente olha a célula eucarionte de perto, né, e aí pode ser um fungo, um protozoário, a célula humana ou uma célula vegetal, a gente observa que além do envoltório nuclear, que é uma membrana celular interna, que está ali individualizando o DNA, a gente vê que todas as outras organelas dos eucariontes são individualizadas por membranas celulares, né? Ali a mitocôndria, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, os peroxissomas, os lisossomas, todas as vesículas, tudo isso é individualizado por membranas celulares, porque isso acaba criando um meio interno individual para cada uma dessas organelas. Quando a gente observa a bactéria, a gente vê um ser vivo muito mais simples. A gente tem apenas ali o conteúdo genético sem membrana celular e ribossomos, né, e alguns outros conteúdos, né? Os ribossomos também estão presentes ali nas células eucariontes, né? E aí, como que o sistema imune faz para diferenciar esses elementos? A gente já consegue perceber que são elementos muito distintos. Então, se a gente pegar uma célula eucarionte e olhar ali a membrana plasmática dela, que está individualizando ali toda a célula, a gente vai observar aqueles fosfolipídios de membrana, né, com as suas cadeias apolares, com as suas cadeias polares ali em contato, e a gente tem ali em contato com essa membrana plasmática que a gente chama de glicocálix, que é aquele conteúdo de carboidrato. E aí que vem a diferença para os fungos. Os fungos, eles possuem ali uma parede celular, uma parede celular bem espessa ali, que confere ali uma proteção para os fungos. Normalmente essa parede celular ela é composta de quinina, que é uma substância que a gente não possui no nosso corpo. Então guarda esse nome aí, quinina. E aí quando a gente olha a membrana plasmática ali da bactéria, a gente vai ver também uma membrana com fosfolipídios de membrana, né, uma bicamada, naquela mesma conformação ali, polar e apolar. Só que ali o glicocálix da bactéria, ele é um glicocálix muito mais espesso, que é o que a gente chama ali de parede celular, né? E além da parede celular ainda pode ter uma cápsula. E a parede celular ela é formada de peptídeo glicano, né, que também é uma substância que a gente não tem no nosso corpo. Então, como que o sistema imune faz para diferenciar isso? Ele tem receptores que identificam esses peptídeo-glicanos. E aí, como a gente não tem essa substância no nosso corpo, ele reconhece aquilo como estranho. A mesma coisa vale para a quinina presente na parede celular dos fungos, por exemplo, né? As células, né, as bactérias que têm a parede celular mais espessa são aquelas chamadas de gram-positivas, aquelas que ficam roxonas na coloração de gram. As gram-negativas, elas têm uma parede celular mais fina, não tão espessa assim, e além da parede celular, elas vão ter mais uma membrana, que é a chamada membrana externa. E aí essa membrana externa também é composta de N moléculas, né, de várias moléculas que também são estranhas para o nosso corpo, porque a gente não tem ela na formação das nossas células, como por exemplo o LPS. E aí isso também acaba ajudando a sinalizar para o nosso sistema imunológico. Os vírus, por outro lado, né, eles podem, alguns vírus, ter também um envoltório ali semelhante a uma membrana celular, que é o que a gente chama de envelope. Também contém várias substâncias, várias moléculas ali que favorecem a identificação pelas nossas células imunes. Um exemplo de um vírus envelopado é o que está no foco agora aí da pandemia, que é o próprio coronavírus, né? Então, essas são as diferenças básicas entre os eucariontes, as bactérias e os vírus, né? Lembrando que os eucariontes são os fungos e os protozoários. E aí, na próxima aula a gente fala como que acontece a resposta imune.